Salve galerinha do sétimo ano, tudo bem? Vamos lá então para fazer a correção da nossa tarefa. Então eu coloquei aqui na tela do meu iPad aqui as questões que eu passei de tarefa, né? Passei essa questão, mais essa daqui, ó, e essas outras aqui. Então vamos fazer a correção delas rapidinho. Primeira questão, ó. Ana Cristina está preenchendo o formulário e marcou cada letra em um dos quadradinhos do retângulo quadriculado abaixo. Escrevendo seu nome completo, 2/5 dos quadradinhos da figura toda serão preenchidos. O desafio para você é: quantas letras deve ter o sobrenome de Ana Cristina para atender os 2/5 dos quadradinhos das figuras? Letra B. Qual é o possível sobrenome de Ana Cristina, atendendo aos critérios do preenchimento? E letra C. Construa um outro formulário com a mesma quantidade de quadradinhos e escreva o seu nome completo e indique a fração que ele representa na figura. Compare a fração referente ao seu nome com a fração referente ao nome da Ana Cristina, indicando qual é o maior. Então vamos lá. Primeiro vamos entender. Então esse formulário aqui, ele tem um total de 40 quadradinhos. Tá? Se você contar aí, você vai ver que tem 40 quadradinhos. Quando a Ana Cristina escreveu o nome dela, ela já utilizou 1, 2, 3. Esse espaço que pula também conta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Bom, ela tem que preencher o nome dela em 2/5 dos quadradinhos. Então a primeira parte do exercício, gente, é calcular o valor de 2/5 de 40 quadradinhos. Então a gente está calculando aqui fração de um número, né? Como é que eu calculo 2/5 de 40? Tem uma regrinha para a gente fazer esse cálculo, que é a seguinte, ó. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então para eu calcular 2/5 de 40, eu faço 40 dividido por 5, que é igual a 8, né? E depois eu multiplico o 8 pelo 2, faço 8 vezes 2, que é igual a 16. Então, 40 dividido por 5 dá 8, vezes 2, 16. Portanto, o nome completo da Ana Cristina tem que ter o espaço de 16 quadradinhos. Então, respondendo a letra A, quantos quadradinhos vai ter o sobrenome da Ana Cristina? Bom, vamos pensar. Ó. Se são 16 espaços e nós já tínhamos contado 12, então aqui vai ficar 13, 14, 15, 16. Então o nome da Ana Cristina vai ter que ter 3 letras apenas. O sobrenome da Ana Cristina, né? Por quê? Porque o 13º quadradinho tem que ser um espaço, né, para separar o Cristina do sobrenome. Então, se o nome da Ana Cristina tem um total de 16 quadradinhos e faltavam apenas 4 quadradinhos, um a gente deixa em branco, que é para pular o espaço, e o sobrenome dela tem que ter 3 letras. Então, qual seria um possível sobrenome para Ana Cristina? Nossa, um sobrenome com 3 letras? Sei lá, hein? Mel? Mar? Não conheço esses sobrenomes. Mas seria um sobrenome com só 3 letras, tá? Então, poderia ser Ana Cristina Mel, Ana Cristina Mar, Ana Cristina Lua. Enfim. Bom, letra B. Ali, ó, desculpa, a letra A é assim, quantas letras deve ter o sobrenome? Então, 3 letras, né? 3 letras, no máximo tem que ter 3 letras o sobrenome. Qual é o possível sobrenome de Ana Cristina atendendo aos critérios? Aí é que a gente não sabe, tá? Mas pode ser qualquer sobrenome que tenha 3 letras, tipo Mel, Lua, Mar, Sol. Não sei um sobrenome com 3 letras agora, no momento não me vem nada na cabeça. E na letra C, construa outro formulário com a mesma quantidade de quadradinhos. Então vamos lá. Nós vimos que o nome da Ana Cristina ocupou 16 quadradinhos no total de 40. Agora eu vou fazer o meu nome, tá? Vamos ver quantos quadradinhos no total de 40 o meu nome vai ocupar. Vamos lá então, ó. Vou colocar aqui, ó. Marcelo. Pula um espacinho. Manechine. Bellini. Ó, teve que mudar já. Bellini. Se você contar aí, o meu nome ocupou 24 quadradinhos. 24 quadradinhos
num total de 40, ok? Então vamos colocar lá, ó, 24 no total de 40. Agora o exercício, né, no item da letra C, ele pede para a gente comparar essas frações. Como é que eu vou saber qual das duas frações é maior? Bom, é muito fácil, porque a gente já sabe, a gente já tem o mesmo denominador, né? Então eu tenho 40 quadradinhos em cada nome. A maior fração vai ser aquela que usou a maior quantidade de quadradinhos. Então basta comparar o numerador. Ó, 16 é menor que 24. Então 16 40avos vai ser menor que 24 40avos. Beleza? Então aqui, ó, indique qual é a maior. No caso, o meu nome, né, ficou com mais quadradinhos. A fração que representa o meu nome é maior que a fração que representa o nome da Ana Cristina. Mas essa resposta é pessoal, né? Cada nome aí pode ter uma resposta diferente. Só, número 2. Felipe recebeu 2 propostas para vender sorvete em um evento que aconteceria no dia do aniversário da cidade. A primeira proposta é a seguinte: ganhar o equivalente ao preço de 2 sorvetes para cada 12 sorvetes vendidos. Então, olha só que interessante a primeira proposta que Felipe recebeu. Ganhar 2 sorvetes a cada 12 que ele vender. Ok? A segunda proposta, ganhar o equivalente ao preço de 3 sorvetes para cada 15 sorvetes vendidos. Ganhar 3 para cada 15. Não, deixa eu colocar para cá. E agora? Pergunta é, qual das duas propostas é mais vantajosa para o Felipe? É mais vantagem ele ganhar o preço de 2 sorvetes a cada 12 que ele vender ou ganhar 3 sorvetes a cada 15 que ele vender? Então, para a gente comparar, né, para a gente saber qual é a mais vantajosa, eu tenho que comparar as frações. Só que para eu comparar essas frações, o interessante é que elas tenham o mesmo denominador. Tá? A parte de baixo aqui teria que ser igual nas duas frações para eu conseguir comparar. Ter uma comparação legal. Então, a minha dica é a seguinte, ó. Sempre que eu tiver que comparar frações com denominadores diferentes, você vai transformar essas frações em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então, um macete, né, que a gente pode usar aqui, ó, é multiplicar o 12 pelo 15, multiplicar o 15 pelo 12. Daí a gente vai encontrar frações com o mesmo denominador. Então, olha só, quando eu multiplico 12 pelo 15, o resultado que eu encontro aqui, ó, é igual a 180. Certo? Então, olha só, se eu multiplicar o 12 pelo 15, se eu multiplicar pelo 15 aqui o 12, eu vou encontrar uma fração equivalente com 180 como denominador. Lembrando que, para eu multiplicar o denominador, eu também multiplico o numerador, né? Senão eu não fico com frações equivalentes. Então, multiplicando em cima e embaixo por 15, vai dar 30 180avos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 15 pelo 12 e o 3 pelo 12. Então, estou multiplicando em cima e embaixo pelo 12 agora. 3 vezes 12, 36. E 15 vezes 12, 180. Então, olha só. Ficamos com duas frações que têm o mesmo denominador, né? 30 180avos, 36 180avos. Agora que a gente tem essas frações com o mesmo denominador, a gente consegue comparar? Conseguimos falar qual delas é a maior? Qual propostas vocês preferem? Ganhar o equivalente a 30, ao valor de 30 sorvetes depois de vender 180, ou ganhar o equivalente a 36 sorvetes depois de vender 180? Qual vocês acham que é mais vantagem para o Felipe? Com certeza a segunda proposta, né? Então é muito mais vantajoso para ele aceitar a segunda proposta. Por quê? Porque 30 180avos é menor que 36 180avos. Então a segunda proposta, sem dúvida nenhuma, é mais vantajosa para o Felipe. Vamos lá então, ó. Continuando. Ali nós trabalhamos a ideia de fração de um número, né? Frações equivalentes e tudo mais. Agora a gente vai trabalhar a ideia de razão. Fração como razão, né? Razão é quando a gente tem... Desculpa. Olha só. Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em dois segmentos na razão 3/4.
quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão. Vamos pensar, gente, no exercício do... Opa! Mexeu a tela aqui. Exercício 2.1. Então, ó, imagina que o nosso segmento de reta foi dividido na razão 3/4. Se essa razão 3/4 tiver as medidas 3 e 4, o meu segmento de reta teria 7 centímetros, né? Então, tá errado dizer aí que eu tenho um segmento de reta com 7 centímetros, porque a gente sabe que o segmento de reta tem 28 centímetros. Então, onde está esse 7 tinha que estar o 28. Deixa eu apagar tudo aqui. Bom, como a gente falou numa razão 3/4, então eu vou escrever ela aqui, ó, na forma de fração. A razão 3/4 é a fração 3/4. O que nós temos que fazer agora é encontrar frações equivalentes a 3/4. De tal maneira que a hora que eu somar a parte de cima com a parte de baixo, dê 28. Né? Somando o numerador com o denominador, tem que dar 28. Então, vamos pensar. Se eu multiplicar a fração 3/4 por 2, multiplicando em cima e embaixo por 2, eu vou encontrar uma fração equivalente que vai ser 6/8. Só que se eu falar assim, ó, bom, as partes então dessa reta medem 6 e 8. Pensa bem, se você somar o 6 com 8, vai dar 28? Não, né? Não vai dar 28, vai dar 14. Então, as partes dessa reta não são 6 e 8. O que nós podemos fazer então é continuar multiplicando. Se eu multiplicar os 3/4, por 3, eu vou encontrar uma nova fração equivalente. Qual vai ser o valor dessa fração? Vai ser 9/12. Pessoal, continuando aqui, ó, 3/4. Vamos multiplicar agora por 4 para ver se a gente encontra uma fração equivalente e que a soma seja igual a 28. Então, vamos lá. Ó. 3 vezes o 4 é 12 e 4 vezes o 4 é 16. A caneta está falhando aqui. Então, vamos lá. Se a gente colocar, olha, o 12 em uma das partes e o 16 na outra, repare que se a gente somar o 12 com o 16, isso dá exatamente 28. Portanto, a gente chegou à conclusão que as partes medem 12 e 16. Então, um segmento de 28 centímetros, quantos centímetros tem cada segmento? Um tem 12 centímetros e o outro tem 16 centímetros. Minha canetinha está falhando aqui para escrever. Bom, vamos ver o 2.2 aqui. Ó. Em uma classe tem 35 alunos e a razão entre o número de meninas e meninos é 2/3. Qual é o número de meninos dessa sala? Então vamos entender esse problema. 2.2, né? Então são 35 alunos, certo? E a razão entre o número de meninos... Deixa eu só olhar de novo para eu não me perder. A razão entre o número de meninas e meninos. Repare na frase. Na frase, a palavra meninas vem primeiro. Então, vai ficar em cima da minha fração. E a palavra meninos vem depois. Então, meninos fica embaixo da fração. E essa razão de meninos, de meninas e meninos, é igual a 2/3. Ok? Agora, repare que se eu somar o 2 com 3... não vai dar 35 alunos, né? Então, eu poderia dizer que tem 2 meninas e 3 meninos na sala. Mas a gente sabe que na sala tem 35 alunos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar frações equivalentes a 2/3 que tenha uma soma, né, igual a 35. Então, vamos lá. Eu posso procurar uma fração equivalente multiplicando por 2. 2/3 vezes o 2 aqui, eu vou encontrar a fração equivalente 4/6. Só que se eu somar o 4 com 6, 4 mais 6, vai dar 10, não deu 35 alunos. Então, o próximo passo é fazer o quê? É pegar a fração 2/3 e multiplicar agora por um outro número natural. Se eu multiplicar por... Vamos lá, vamos multiplicar por 5. Se eu multiplicar por 5, eu vou encontrar uma fração equivalente que é 10/15. Bom, se eu somar o 10 com 15,
10 mais 15 vai dar 25 alunos. Quanto que tinha na sala? 35? 35 alunos. Então, a gente precisa multiplicar um pouco mais ainda, né? Vamos lá continuar multiplicando. Se eu pegar a fração... Se eu pegar a fração 2 terços agora e multiplicar por 6, o que eu vou encontrar quando eu multiplicar o 2 terços pelo 6? 2 terços, se eu multiplicar por 6, vai dar aqui um total de 12 18avos. E se eu somar o 12 com o 18, dá 30 alunos. Então, nós ainda não encontramos a quantidade de meninos e meninas dessa sala. Vamos pegar mais uma fração equivalente a 2 terços. Repare que a gente está chegando próximo, né? Se eu pegar agora 2 terços e multiplicar por 7, aí eu vou encontrar uma fração equivalente, que o numerador é 14 e o denominador é 21. E olha só o que acontece se eu somar o 14 com o 21. 14 mais 21 dá 35. Opa, parece que nós encontramos, né? Então, 14 21avos é... Nossa, agora... É a fração que a gente tinha que procurar. Então, olha só. 14 21avos é uma fração equivalente a 2 terços. Tá? E nós encontramos, então, a razão. Que o número de meninos é o número que está aqui embaixo, né? É o 21. Então, tem 21 meninos nessa sala. Voltando lá, a gente pode responder que tem 21 meninos. Tá? E o número de meninas é 15, né? O número que ficou em cima. 15 não, desculpa. É 14. Vamos lá responder agora o 2.3. Ao confeccionar um colar, Adriana pensou na razão 4/5 entre o número de bolinhas brancas e bolinhas laranjas. Então, repare na frase, né? Número de bolinhas brancas e bolinhas laranjas. Então, bolinhas brancas foi uma frase, apareceu primeiro na frase, né? Então, vamos lá, no 2.3, a gente tem aqui, bolinhas brancas vai ficar em cima, porque apareceu primeiro. E bolinhas vermelhas vai ficar embaixo, né? Laranjas, desculpa. Fica embaixo. E tá na razão 4/5. Então, vamos voltar no problema agora que a gente já esquematizou. Olha só. A Adriana pensou na razão 4/5 entre o número de bolinhas brancas e bolinhas laranjas. No total, são 180 bolinhas que tem esse colar. Qual é a quantidade de bolinhas brancas e laranjas? Então, a gente tem o mesmo problema dos anteriores, né? Eu sei que a razão entre as bolinhas brancas e laranjas é 4/5, mas eu sei também que no total são 180 bolinhas. Se eu somar o 4 com 5 vai dar 9, ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar uma fração equivalente a 4/5, cuja soma dê 180. Vamos lá, se eu multiplicar por 2, eu sei que vai dar muito distante de 180. Porque 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2 é 10, e se eu somar o 10 com 8... vai dar 18. Está bem longe do 180, né? Bom, então eu vou procurar outra. Se eu multiplicar o 4/5 por 10. Vamos lá. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. Se eu somar o 50 com o 40, vai dar igual a 90. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, uma fração, né, que é a soma das bolinhas brancas com as laranjas, né? Branca é o 40, laranja é 50, né? Branca é o que está em cima, laranja é o que está embaixo. Se eu somar essas bolinhas dá 90, ainda não deu 180. Bom, se multiplicando por 10 a soma deu 90, para eu obter o dobro, basta multiplicar por 20. Então, se eu multiplicar a razão 4/5 por 20, aí eu vou encontrar a minha resposta. Olha só, 4/5 é equivalente a 80 centésimos. E se eu somar o 80 com 100, eu encontro 180 bolinhas. Bom, quantas bolinhas brancas eu tenho? Bolinhas brancas são 180. E bolinhas laranjas são 100.
Por quê? Porque as brancas ficam em cima, as laranjas embaixo. Então a gente tem 80 bolinhas brancas e 100 bolinhas laranjas. Vamos lá para o nosso último exercício, que fala sobre... o lucro de R$15.000 foi dividido entre 2 sócios. Porém, o primeiro sócio recebeu o dobro do segundo sócio, uma vez que gastou o dobro para montar o negócio. Calcule que parte do lucro coube a cada um dos sócios. Então vamos lá. Agora a gente tem uma razão que é o dobro. Uma razão que significa o dobro é o seguinte, a gente pode montar ela da seguinte maneira. Ó. O dobro é uma razão na forma 2 sobre 1. Isso significa que o sócio que está em cima vai receber 2 vezes a quantidade do sócio que está embaixo. Ok? Agora a gente tem que fazer o quê? Encontrar uma fração equivalente de tal maneira que a soma do número de cima com o de baixo dê 15.000. Que não é o caso, né? Por enquanto a soma está dando 3. Então o que nós fazemos? Nós vamos procurar frações equivalentes a 2 inteiros, de tal maneira que a soma do numerador com o denominador dê 15.000. Então vamos lá, vamos multiplicar direto por 1.000, né? Porque não adianta ficar multiplicando por número pequeno aqui. Se eu multiplicar por 1.000 em cima e embaixo, eu vou encontrar a fração equivalente 2.000 sobre 1.000. Repare que se eu somar o 2.000 com 1.000, vai dar 3.000. Então, nós não encontramos a razão que o problema está querendo. Vamos continuar. Se eu multiplicasse por 2.000, vamos fazer mentalmente? 2.000 vezes 1.000 vezes 2.000 dá 4.000 e 2.000. Bom, ainda a soma não ia dar 15.000. Se eu multiplicasse por 3.000, ia ficar 6.000 mais 3.000, que ia dar 9.000. Por 4.000, ia dar 8.000 mais 4.000, 12.000. Por 5.000 dá certo. Olha só. Se eu multiplicar a fração 2 inteiros por 5.000 no numerador e no denominador, eu vou encontrar a fração equivalente, que é igual a 10.000 sobre 5.000. Se eu somar o 10.000 com os 5.000, eu tenho um total de... Tem um total aqui de 15.000. Ok? Então, olha só. 15.000 é a quantidade, é o lucro, né, que a empresa teve. Desses 15.000, 10.000 vai para um dos sócios, para aquele que investiu o dobro, e 5.000 vai para o outro sócio. Beleza? Acho que deu para vocês entenderem a tarefa, né? Então, qualquer outra dúvida, pode mandar aí no Classroom, ou até mesmo no nosso grupo de WhatsApp, ou no centro de mídias. Aí fica à vontade. Escolhem onde mandar aí, que o professor vai tentar auxiliar vocês. Um grande abraço.